Esse vídeo eu continuo a falar sobre a historiografia e as características que a história assume ao longo dos períodos históricos. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. Uma outra característica se destaca em relação à história ainda no século XVIII, o chamado século das luzes por conta do movimento iluminista, mas já para o final do século XVIII, que foi o resgate de um passado heróico na Idade Média, feita pelos historiadores românticos, justamente na Idade Média tão criticada pelos iluministas. Lembrando que o romantismo que emerge no século XVIII na Europa, ele está associado ao nacionalismo que triunfa na Europa no século XIX. Assim, os historiadores românticos buscavam no passado as origens para uma identidade nacional. Lembrando que o século XIX é um momento daquilo que a gente chama de unificação tardia de países como Itália e Alemanha e também da afirmação nacional de países que iriam se tornar impérios fortes. É um momento do imperialismo que, consequentemente, vai levar ao neocolonialismo, a colonização no século XIX de territórios na África, na Ásia, na Oceania ou até mesmo na América. Assim, a história apresenta como característica a celebração de símbolos nacionais, de heróis que deveriam ser celebrados, a criação de mitos que deveriam reforçar a ideia de uma unidade nacional, diante do fato que todo o país deveria ter sua própria história heróica sagrada, seu próprio hino e bandeira nacionais. Assim, a história apresenta como característica a diferença entre passado e presente, e o passado medieval ele era entendido como uma preparação para o mundo moderno, que inspirava os historiadores românticos a reivindicarem aquilo que julgavam ser as raízes do nacional. E para além dessa característica romântica, no século XIX a história também apresentou características um tanto quanto evolucionistas, além de ganhar o status de uma ciência. É importante lembrar que no século XIX foi publicado os estudos do britânico Charles Darwin, A Origem das Espécies, no qual Darwin apresentou a teoria evolucionista da origem dos seres vivos, provenientes de uma origem comum através de uma seleção natural, segundo a qual aquele que melhor se adapta sobrevive e perpetua sua espécie, o que de certa forma influenciou a escrita da história, a qual apresentou uma característica de destino, de resultado, de consequência. Característica essa que se reflete no eurocentrismo que a história apresenta. Os pensadores europeus viam a civilização europeia como resultado de uma história que teria progredido para aquele sentido, criando uma narrativa que desse sentido para o passado. E esse eurocentrismo evolucionista ele pode ser encontrado em importantes pensadores do século XIX, como Friedrich Hegel e Karl Marx. O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel apresentou uma grande narrativa histórica como um resultado lógico que levou ao estágio final do Estado prussiano. Assim como o outro filósofo alemão, Karl Marx, que partiu dos pressupostos de Hegel, na verdade, criticando o idealismo hegeliano, para fundamentar a sua teoria do materialismo histórico, na qual, segundo Karl Marx, o capitalismo teria como resultado de sua evolução o colapso, exceto se houvesse uma revolução operária e assim, através das lutas de classes, teria como resultado a tomada do poder da burguesia pelos operários. E essa característica da história como uma grande narrativa histórica de processos, com um sentido de destino evolucionista, num sentido que o desdobramento de tais e tais fatos terá tais e tais resultados, se mostrou como a mais influente e mais duradoura característica da história, como, por exemplo, a narrativa marxista.
E como eu disse anteriormente, no século XIX, a história ela assumiu o status de uma ciência, se desvencilhando de outras ciências humanas, e passou por uma profissionalização, se tornando uma disciplina acadêmica nas universidades. Havendo então uma separação entre a história séria, geralmente com acúmulo de fatos, estatísticas econômicas, diferenciando-se da história enquanto obras literárias, de historiadores populares como Jules Michelet e Thomas Macaulay. No século XX, a história vai ter como característica o resgate da história das pessoas comuns e desfocar da história das grandes personalidades, dos grandes homens como reis, rainhas, imperadores, generais, presidentes, principalmente com o advento da escola dos análises e os historiadores franceses e sua história das mentalidades. A história passou a ter como objeto de investigação a estrutura social e padrões de vida do cotidiano de pessoas comuns que vivenciaram eventos históricos, resgatando suas formas de pensar, suas visões de mundo, suas crenças, a mentalidade dos períodos históricos através de uma pesquisa aprofundada. E pelo menos até a segunda metade do século XX, aquela característica eurocêntrica permaneceu na história. A maioria dos historiadores, desde marxistas a liberais, escreviam a história do mundo sob uma perspectiva do triunfo da civilização ocidental. Mesmo aqueles que não viam a ocidentalidade com otimismo e até mesmo pregavam o seu declínio. Lembrando que a história, feita por europeus ou por outros povos sob a influência dos europeus em outras partes do mundo, se negava a outras sociedades uma história significativa para a evolução humana rumo ao progresso, como, por exemplo, a negação da contribuição da história da África Negra diante da proposta de uma grande narrativa única para a humanidade. E foi apenas na segunda metade do século XX que essa característica da história como uma grande narrativa única entrou em colapso juntamente com o eurocentrismo, ou seja, como a Europa vista como centro de tudo, abrindo espaço para a multiplicidade de histórias escritas a partir de pontos de vistas e identidades diversos em decorrência da conjuntura do mundo pós-moderno e pós-colonial. O mundo pós-moderno, eu até diria um mundo pós-guerra, lembrando que é na primeira metade do século XX que acontecem as duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, ocorreram na primeira metade do século XX. Então, esse mundo pós-moderno é um mundo de um certo desencantamento e questionamento do mundo de então, desde questões sociais até questões econômicas, como, por exemplo, o estabelecimento de uma bipolaridade mundial, o mundo dividido em mundo capitalista e mundo socialista, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento da Guerra Fria. Socialismo esse que, após um período de certa prosperidade e expansão, ruiu na segunda metade do século XX, simbolizado pela queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. E com o fim da Guerra Fria, o mundo assume então uma característica de globalização, de queda das barreiras ao capitalismo. E também é um período de um mundo pós-colonial, quando os países colonizados pelas potências imperialistas desde o século XIX, especialmente países no continente africano, asiático e também na Oceania, conquistam as suas independências, se tornando independentes não só politicamente e economicamente, mas também no aspecto intelectual, o que vai refletir consequentemente na produção historiográfica. Assim, povos e grupos há muito oprimidos e marginalizados, colocados à margem dos processos, intensificam sua reivindicação para que eles próprios passem a ser
vistos como agentes de suas histórias, como protagonistas das narrativas históricas e também como escritores dessas narrativas históricas. E isso se refletiu na história, cujos historiadores e historiadoras expressaram maior interesse pelo estudo da história das mulheres, dos negros, dos africanos, dos asiáticos, dos indígenas, dos gays. Ou seja, esse mundo pós-colonial apresentou como característica um revisionismo. Rever, revisitar aquela história tradicional de grandes homens, de grandes eventos e fatos históricos, que sempre nortearam a educação da ocidentalidade, das sociedades ocidentais. Porém, esse questionamento das narrativas tradicionais não ofereceu uma substituição definitiva da história tradicional, deixando assim uma certa incerteza, uma certa insegurança sobre o que pensar a respeito da história tradicional. E no século XXI, quais são as características que a história assume? O nosso século, a nossa contemporaneidade, a nossa atualidade. Os historiadores no século XXI vêm abandonando aquelas grandes narrativas, enfatizando recortes temporais, eventos, momentos históricos específicos, porém com uma ligação com a visão geral da história mundial e correlacionando-os com preocupações atuais, como, por exemplo, questões climáticas e de meio ambiente, mas numa perspectiva histórica com o passado. Uma outra característica da história no século XXI é a preocupação em atingir o leitor genérico, ou seja, o público não especializado, tendo em mente a popularização das novas tecnologias com a internet, e-books, podcasts, programas de TV, séries em plataformas de streaming, plataformas de vídeo. Assim, os historiadores têm se debruçado sobre a história tradicional, de interesse popular, sem uma rígida divisão de épocas, mas muitas vezes apresentando divisões mais ideológicas, demonstrando, acima de tudo, a história como um processo e não como uma sucessão de acontecimentos, de fatos isolados, e como um processo que nos auxilia a compreender o nosso presente, na compreensão do presente da humanidade. Bem, eu fico por aqui. Esses vídeos foram do canal Tempo de História. Eu sou a professora Tatiana Tereza. Siga as nossas redes sociais, as redes sociais do Tempo de História, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até a próxima!